Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto de desenvolvimento de mentalidade empreendedora da Works Lab. E hoje nós vamos trabalhar o tema pitch. O que é o pitch? O que significa ter que fazer um pitch? Para que precisamos fazer um pitch? E é uma palavra diferente, muitas vezes, muitos que estão assistindo podem nunca ter ouvido falar dessa palavra. Nada mais é do que um processo de venda, ok? E um processo de venda rápido. É um processo de venda que muitas vezes a gente tem que pensar que tem que ser simples, direto e curto. Ele tem que falar do projeto, ele tem que despertar um interesse, ele tem que levar as pessoas para a próxima fase da negociação. E aí, a primeira coisa que é importante ao pensar no pitch, eu vou falando sobre o pitch. O nosso objetivo hoje é falar, entender um pouco o que significa pitch, mas também é entender como desenvolvê-lo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se ele existe para uma venda. Mas vender, a gente tem que lembrar que ninguém vende nada para ninguém. Nós atendemos necessidade das pessoas. Então, se a gente não conseguir, numa venda inicial, despertar o interesse das pessoas, daqueles que estão ouvindo o nosso projeto, para que eles percebam que o que a gente está querendo vender tem um real valor, a experiência de clientes tem um real valor para atender necessidades, para satisfazer necessidade de clientes, nós não avançamos para a próxima fase. Então, as pessoas, tem uma frase também do Simon Sinek, que é um autor muito interessante que fala sobre negócio, empreendedorismo e comportamento das pessoas, e ele fala o seguinte: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Você tem que fazer algo que tem um significado para a vida das pessoas. E um exemplo claro sobre isso, ele sempre cita a Apple. A Apple, ela tem uma característica hoje que ela não precisa mais fazer muita divulgação de um determinado produto. Tudo que surge da Apple, as pessoas querem. Qualquer produto, desde a época que a Apple fazia MP3 player com o iPod. Então, ele nada mais era do que um MP3 player. E era um sucesso, as pessoas queriam aquele MP3 player, não importava quantos outros existissem no mercado. E aí foi evoluindo para todos os produtos da Apple. E cada vez que eles lançam um novo produto, se a marca é Apple, as pessoas querem, antes mesmo de conhecer, e saber seus diferenciais, se eles realmente são tão vantajosos frente aos concorrentes, e muitas vezes para justificar o valor, que normalmente é um valor significativo para você adquirir um produto Apple. Então, as pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram por que você faz, porque tem que ter um significado para a vida delas, tem que estar relacionado, no caso a Apple, com inovação, com satisfação das pessoas, com qualidade, com estilo. Então, tem muitas outras coisas, até mais do que uma simples funcionalidade como um smartphone. As características que fazem as pessoas comprarem são maiores, em maior número, do que simplesmente você comprar ou não um smartphone. Então, o pitch, ele tem um conceito de ser uma visão do seu produto ou serviço, apresentada a partir da sua missão, da sua proposta de valor e, finalmente, da sua solução desenvolvida, cujo objetivo é despertar o interesse para a continuidade do negócio. Sempre que a gente pensar nessa definição, nós temos que ficar atentos a algumas palavras que são chave. Visão do produto ou serviço está atrelado à sua missão, à sua proposta de valor. O que você está fazendo para a sua proposta de valor? O que está agregando valor às pessoas? E tem que demonstrar a solução desenvolvida e tem que conseguir despertar o interesse das pessoas, ok? Tem um passo a passo para fazer o pitch? Sim. É interessante que a gente pense sempre que ela tem que ser uma visão curta. Muitas vezes você tem que pensar que isso é chamado de venda, para você entender o que é visão curta, você pode ter um pitch feito no que a gente chama de venda de elevador. Imagine que você trabalha numa empresa e você encontrou o executivo principal dessa empresa no 15º andar. E vocês dois estão descendo para o estacionamento da empresa. Você tem 15 andares para vender uma ideia. Mas não é para vender o seu projeto todo, é para ele chamar você para ir na sala dele, para continuar o negócio, para continuar a venda do projeto. Então, quando a gente chama de venda de elevador, é porque muitas vezes é um discurso curto, rápido, que foque naqueles objetivos principais, que desperte o interesse do outro, para que o processo evolua, para que o processo continue.
Tem um exemplo muito interessante sobre pitch que o Simon Sinek demonstra em uma das suas apresentações, onde ele fala que o primeiro passo tem que definir uma sequência no seu pitch. Você vai falar o porquê, como e o que. O porquê. Por que você desenvolveu aquilo? Como? Como é que você vai atender às soluções, às necessidades das pessoas? E o que você fez para poder atender às necessidades das pessoas? Qual foi a solução final? Tem uma comparação entre duas soluções que eu gostaria de demonstrar para vocês. Na primeira tem uma venda tradicional. Então, uma empresa desenvolve um projeto e ela faz a seguinte sequência. Nós fazemos ótimos computadores. Eles possuem um lindo designer, são fáceis de usar e possuem uma interface amigável. Quer comprar um? Então, percebam que nesse caso ele começou pelo o quê. O que eles fazem? Eles fazem ótimos computadores. Então, e no final ele fez uma pergunta. Quer comprar um? No fundo, essa sequência ela não desperta, tem uma chance grande de não despertar grande interesse da pessoa. E você fica muitas vezes com uma visão de não criar um vínculo muito forte com esse produto ou serviço. E aí ele compara com uma outra forma de vender, uma outra forma de elaborar o pitch. Tudo que fazemos, nós desafiamos o tradicional. Nós acreditamos que pensamos diferente. Desafiamos o tradicional desenvolvendo produtos com lindo design, fáceis de usar e amigáveis. Acabamos de lançar excelentes computadores. Quer comprar um? Essa segunda parte que foi apresentada, ela está relacionada com a forma de vender da Apple. E você percebe que ele começa dizendo o porquê. Tudo que fazemos, nós desafiamos o tradicional. Nós acreditamos que pensamos diferentes. Como? Nós desafiamos o tradicional desenvolvendo produtos com lindo design, fácil de usar, amigáveis. Como é que nós fazemos isso, né? E o que? Acabamos de lançar um novo computador. Você pode, no final, você pode aplicar isso para qualquer produto, porque a linha de raciocínio, a filosofia, a mentalidade já está feita. Essa empresa já criou uma cultura, ela já foi percebida de uma forma de agregação de valor. E isso é o que é importante para o cliente. Daí para frente, qualquer produto que surja não quer dizer que ele vai comprar imediatamente, mas ele evolui para o próximo passo de conhecer com mais detalhes esse produto ou serviço. Lembrando, o pitch é muitas vezes o começo do processo da venda. Ela não é finalizada aí, claro. Você vai ter que apresentar o produto, vai ter que apresentar os diferenciais, as características todas que realmente fazem a pessoa adquirir, o valor que a pessoa, né, o preço que você vai ter que comprar, que a pessoa vai ter que pagar. Então tudo isso está associado, não tenha dúvida. Mas no discurso da formatação do pitch, ele levou para a próxima fase. Ele criou uma cultura, ele criou um perfil, as pessoas se identificam com essa forma de pensar. As pessoas entendem que ele está fazendo algo que pode ser transformador e que vai melhorar muito a sua experiência. A gente tem que lembrar também de uma frase que é muito importante do Walt Disney, que fala: todos os seus sonhos podem se tornar realidade, se você tiver coragem para persegui-los. Então, nós já falamos sobre MVP, nós já falamos sobre o pitch, e a gente tem que pensar sempre que aquilo que você pensa pode sim ser desenvolvido e pode ser apresentado para as pessoas certas para que você avance, muitas vezes buscando investidores, buscando financiadores. E é extremamente importante saber desenvolver um pitch quando você busca investidor. Não se limite. Se você não tem o recurso, você pode buscar parceiros, você pode buscar um investidor anjo. E é muito importante saber fazer um pitch nessa hora. Demonstrar a paixão, demonstrar o quanto você consegue entregar valor para as pessoas, o quanto você consegue perceber as necessidades das pessoas e conseguir, em uma rápida conversa, demonstrar para o seu investidor que ele pode sim ter um grande lucro, que ele pode ser o grande parceiro de um projeto de sucesso a ser desenvolvido. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.